Bom dia, pessoal, tudo bem? É, eu decidi fazer esse vídeo aqui porque tem muito material, tem muito vídeo aí na internet, no YouTube, né? Que eles mostram os cenários, né? Setup disso, setup daquilo, mas ninguém mostra qual a lógica do mercado financeiro, né? Alguns até mostram, né? Mas eu, eu decidi aqui fazer um apanhado geral, né? Para ver se fica mais claro, né? Então, eu vou pegar aqui um gráfico limpo, tá? Sem indicador, sem nada, e eu vou deixar no time frame de 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque os 5 minutos ele tem menos ruído, né? Quanto maior o tempo gráfico, menor o ruído, tá? Então, se a gente colocar no 15 aqui, por exemplo, vai ter menos ruído. A gente colocar no 60 minutos, menos ruído, né? Por aí vai, tá? Mas eu opero no 2 minutos, tá? Só que o que eu vou explicar aqui vale para qualquer tempo gráfico, tá? Eu vou, para efeito de aprendizagem, né, para efeito didático, os 5 minutos acho que fica mais fácil de entender. Tá? Então vamos lá, né? O que que é o mercado? Como que o mercado se comporta? Né? Então ele faz movimento de alta, tá? Não estou falando aqui de tendência, tá? Tô falando de movimento. Movimento de alta, movimento de baixa. Movimento de alta, movimento de baixa. Movimento de alta, movimento de baixa. Né? Movimento de alta, né? Ó, lateral, lateral, tá? Ó. Movimento de alta, ó que alta bonita, né? Aí fez aqui o movimento de baixa, fez um movimento de alta, fez um movimento de baixa, fez uma altinha aqui que ficou mais lateral do que foi alta, depois desceu, né? Então o mercado ele faz essa movimentação. Ou ele pode estar em alta, ou ele vai estar em baixa, ou ele vai estar lateral, tá? Então não tem para onde fugir. Ele tem que fazer um desses três movimentos, tá? E, e aí, assim, por que que eu estou falando disso, né? Porque quando a gente vai fazer a leitura do candle, né, a leitura do candle aqui, né, a gente precisa saber em que movimento que ele está e não a tendência, né? A tendência é importante? Sim, é importante. Mas o mais interessante é você saber se dentro da tendência ele está num movimento a favor da tendência. Por exemplo, né, aqui é um movimento de alta, né? Claro que é um movimento de alta. Tá? Então aqui foi uma perna de alta, fez um aqui bem insignificante, tá? Aí fez aqui uma perninha de baixa, e aí perninha de alta, lateral, e aí alta de novo, tá? Então dentro da perna, seguindo a perna, que é o movimento da perna e o movimento da tendência, você tem que ficar ligado aí na força dos candles, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar essa estrutura aqui de alta, tá? Pegar toda essa estrutura aqui de alta, né? Tá? Então, olha só, o movimento vinha em perna de baixa, né? Então, vamos começar daqui a análise, tá? Fez um spinning top, né? O que que é um spinning top? Depois eu vou fazer uma aula sobre os tipos e nomes aí dos candle, tá? Mas spinning top é um candle com bastante sombra e corpo aqui também bem pequenininho, tá? A sombra tem que estar dos dois lados, né? Não precisa ser igual o tamanho da sombra, tá? E, e o fechamento tem que estar longe aí pelo menos da sombra. Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse cara aqui já não é um spinning top, é um candle mais de força, né, vendedora. Por quê? Porque ele está fechando aqui próximo da mínima. Então, quando ele fecha próximo da mínima, né, abriu aqui, subiu, fechou aqui embaixo. É uma demonstração de força de venda. Por quê? Porque o candle abriu aqui,
Aí fez que ia subir, né? Tava numa perna de alta aqui, né? Uma perna de alta, um baita candle forte aqui, né? E aí ele fez que ia subir, não conseguiu romper essa máxima, e aí entrou uma força vendedora que levou ele até lá embaixo, né? Então aqui os vendedores ganharam, tá? O, a queda de braço aqui, né? A queda de braço, os vendedores ganharam, tá? Os famosos ursos, né? Tá? E aí ele foi, levou até lá embaixo, aí veio aqui uma força compradora, né? Conseguiu quebrar um pouco desse movimento, né? E aí depois veio o vendedor e falou, não, peraí, é nós que ganha, né? Então, sabe aqueles, quando você faz cabo de força, né? Que vai, fica indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, é a mesma coisa. O mercado financeiro é um cabo de força entre vendedores e compradores, tá? E aí aqui veio, então, aqui mostrou uma indecisão de que ia subir, só que uma indecisão de baixa, aí força vendedora, força levou até lá embaixo, aí os compradores tentaram ganhar aqui, não conseguiram, e veio os vendedores e levou lá para baixo, né? Aí os compradores levaram lá para cima, aí os vendedores foi e jogou lá para baixo. Aí de novo os compradores jogou lá para cima e os vendedores jogou lá para baixo, tá? Então aqui quem está ganhando nesse cenário aqui são os vendedores, tá? Aí teve um spinning top aqui de baixa, que foi praticamente quase um doji. Qual a diferença do doji e do spinning top? O doji não tem corpo nenhum, né? Esse aqui tinha um corpo bem pequenininho, mas tinha, né? Então aqui, ó, você vê aqui os compradores, tá? Deixa eu frisar aqui para vocês, tá? Os compradores, uma batalha de guerra, o comprador teve uma ligeira força, né? Mas não a ponto de ganhar. Aí veio aqui os compradores, tentou jogar para cima, né? Não conseguiu romper nessa estrutura aqui de baixa, que estava aqui, a máxima, né? E aí veio os vendedores e falou, peraí, é nós que estamos aqui no mercado, a gente que vai ganhar essa força, ó, rompeu aqui, né? Veio um candle bem forte aqui de venda, e aí outro forte de venda, e aí fez o mesmo cenário que lá de cima, ó, tá vendo? Ele fez um spinning top de alta, aí tentou levar, tentou baixar os vendedores, aí os vendedores levaram, testaram essa mínima, né? Fez o famoso fundo duplo, e aqui ele fez um martelinho, né, que a gente chama de martelinho, que é ele abriu aqui em cima, levou lá para baixo, não, os vendedores não conseguiram manter, aí veio, levou até aqui em cima, né, fechou, aí veio o comprador, entrou força compradora e força compradora, tá? Perceba que com esses três candles compradores, eles conseguiram romper essa primeira estrutura aqui de baixa. Então aqui é o que a gente chama de pivô, ele está fazendo um pivô de alta, tá? Então, o que ele fez? O pivô de alta, pivô de baixa, é quando ele rompe a estrutura anterior daquela tendência. Então, estava numa tendência de baixa, fez esse topinho, né? E aí aqui ele conseguiu romper o topinho e foi embora, tá? Aí se a gente fosse fazer uma projeção de Fibonacci, depois vai ter uma aula sobre isso, a gente pega aqui, sobe até onde ele conseguiu ir da perna e onde ele conseguiu corrigir. Tá vendo que ele foi no 200% certinho? Olha lá onde ele foi, né? A maior probabilidade é que ele venha no 100%, né? Que é uma vez aqui esse movimento. Só que perceba que ele já chegou nesse movimento aqui com um baita candle de força, né? Então ele rompeu aqui, ele desceu, rompeu, né? E aí, ó, pela leitura de candle, ó, indecisão de venda, indecisão de compra, decisão de venda e decisão de compra.
tá? Em decisão de venda e decisão de compra. Aí teve aqui um candle de venda que não dá para ser, apesar dele fechar aqui na mínima, né, não dá para ser considerado um candle de força porque ele não tem nem tamanho, né? Sabe? Anão brigão, não tem nem tamanho aqui para ele falar que ele é forte, né, que vai ganhar essa briga aqui, né? E aí o que que ele faz? Né? Ele vem e rompe aqui, né, com força, ó, em decisão de compra, decisão de compra, martelinho de compra, ou depois que rompe, tá? E aí ele vai, né, 1.000 pontos, tá? Então, perceba o seguinte, né, que aqui é só em decisão de compra, ó. Decisão de compra, decisão de compra, decisão de compra. Teve uma indecisãozinha de venda. Então, tem muita gente que na literatura da análise técnica vai falar para você, espera um candle de força, né, que é os famosos CFs, né? Nem esse cara aqui, né? Um candle de força, e aí você entra a favor dele, né? No rompimento, tá? Eu não gosto de fazer essas entradas. Por quê? Porque o meu stop fica muito caro, tá? Ó, stop muito caro, 350 pontos. Você está com um contrato é R$ 70, né? Para você arriscar aí, 700, o dobro, né? 2 para 1. Só que perceba que os movimentos de candle de força sempre vêm de spinning, né? E de preferência, spinning ou doji que seja da mesma cor do movimento. Então, por exemplo, ó, aqui ele fez uma quedinha, né? E aí aqui quando rompeu, ó, tá? A gente pegar aqui quando rompeu, o primeiro spinning que você teve aqui, que foi esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o primeiro spinning que você teve, você concorda que, quer ver, vamos ver o tamanho dele, né, do cidadão aqui. Ó, 75 pontos. É nem isso. Se a gente colocar ele um pouquinho lá para baixo, ó, 100 pontos, você vai estar mais seguro aqui, né? E aqui você faz a sua entrada. E aí você deixa ele brigar ó, lá para cima, ó. Aí foi no alvo, tá vendo? Ó? 1.200 pontos lá no alvo, né? Então, as minhas entradas, eu sempre prefiro uma entrada com baixo risco e um alto retorno, né? E aí foi lá no alvo, depois ele veio, olha só que interessante, né? Mantendo aqui a linha de projeção. Ele veio, rompeu aqui de novo aquela estrutura, fez uma estrutura de baixa, fez um pivô de baixa, tá? Fez um pivôzinho de baixa. Tá, vamos pegar agora e vamos traçar aqui esse pivô de baixa, né? Ó, aqui, aqui e aqui, ó. E olha onde ele foi de novo. Esse aqui ele foi no 250%, mas veja que interessante. Ó. Quando ele rompeu aqui, esse cara ele já rompeu com candle de força, né? Então, se eu entrasse aqui, ó, 300 pontos. Agora, se eu entrasse, pega aqui, ó, ele fez essa subida aqui, né? Aí ele não conseguiu subir e formou o topo anterior. O primeiro spinning aqui que rompesse de baixa, você já entra, né? Então, aqui eu não entrei porque não rompeu, não entrei porque não rompeu. Esse spinning aqui ainda é um spinning muito caro, também não entraria. Esse aqui, ó, 160 pontos aqui, ó. Aí você entra e leva até os 200 pontos, né? Ou depois que chega nos 200 pontos, você vai no candle a candle, né? Mais 1.200 pontos, né? Então, só com uma leitura simples aqui de fluxo e de candle, leitura de candle, você já consegue ter um resultado bacana. Perceba que sempre que ele chega num fundo ou num topo, ele tende a fazer esses candles com bastante pavio, né? Então, quando você percebe muito pavio, você corre muito risco de estar num fundo ou num topo. Então, toma cuidado.
Tá? Ó, você vê que quando ele sobe assim, ó, cheio de pavio, ó, não é legal, né? Olha a diferença dessa descida aqui, ó. Foi uma descida de 25 minutos, né? Para uma subida aqui de praticamente, ó, 1h10, né? Demora muito quando ele tá cheio de pavio, assim, ele demora muito para descer. Olha aqui que bacana, ó. Ó. Ah, mas aqui você teria sido estopado. Sim, porque esse cara aqui subiu e depois ele me estopou aqui em cima. Mas, tá? Nesse cara aqui eu já faria uma nova entrada quando ele rompesse esse cara aqui para baixo, né? Ou esperaria, olha aqui, ó, que legal. Ó, olha isso. 35 minutos, 1.300 pontos, né? Já pagou o meu stop aqui de 160, 150 pontos, né? Então, e aí, ó, chegou aqui embaixo, 230, ó, olha. Aí veio aqui, ó, spinning de baixo, ó, spinning de alta, spinning de alta, numa tendência, numa perna que está de baixo, entendeu? Então fica muito claro que as melhores oportunidades estão no rompimento desses spinning, ó, baixa, 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 sem força para descer, né? Baixa, 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 opa, mostrou força aqui, aí veio aqui um spinning aqui, ó. Aí, se ele romper esse cara aqui, ó, já mostra que ele vai fazer um fundo aqui mais alto, né? E aí sim, ó, aqui, ó, no rompimento desse cara aqui, ó, 180, ou então no rompimento desse aqui, ó, você manda ver, ó. Ah, fiz 600 e pouquinhos pontos. Não tá bom? Né? Aí depois veio aqui spinning, ó, já veio uma estrela cadente, né? Aí veio, ó, tá vendo? Rompeu aqui, ó. Olha esses spinning aqui, ó. Pega aqui, ó. Você sempre vai esperar ele romper um fundo de baixo, um fundo de alta, ó. Rompeu aqui, ó. Spinning, 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 ó. Desceu, ó. 15 minutos, 340 pontos. Aí depois voltou aqui, ó. Foi. Aqui ele rompeu, ó. Opa. Tá vendo? Aqui ele rompeu, ó. O que que ele fez? Deixou um spinning, ó. 80 pontos. Foi embora, né? Então, a gente tem que sempre operar também pensando nisso. No 2 minutos é a mesma coisa, no 10 minutos, no 15, né? No 2, a vantagem é que ele vai te dar movimento, spinnings mais baratos, né? Você pega aqui, ó, por exemplo, você está numa tendência de baixa aqui, né? Então, ó, rompeu um spinning de alta, você mete venda, né? Aí aqui, ó, você tem essa estruturinha, né? Quando ele romper esse cara aqui, ó, então ficou bem caro, mas no 2, como que eu gosto de operar? Eu gosto de operar no rompimento do contrário, tá? Eu na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, próxima aula eu vou falar como que a gente vai trabalhar no 2. É um pouquinho diferente do 5, mas é a mesma lógica, tá? Até a próxima.